Olá, tudo bem? Vamos à nossa 13ª aula, né? Nós vamos falar agora, gente, eu vou entrar com, vou falar de seis dicas, né, e 6 estímulos para a memória. Então, 6 grandes dicas aqui para o processo de memorização e, né, para você manter seu cérebro sempre em forma e 6 estímulos para a memória, tá? Então, eu vou entrar com algumas dicas aqui. Além disso, eu vou dar algumas outras dicas de, de estudo ou dica de como você usar o seu tempo morto, tá? Então, vamos lá. Eu vou abrir o slide aqui na tela cheia. Em princípio, eu não vou aparecer não. Daqui a pouco eu volto com. Então, vamos lá. Gente, faça perguntas do tipo: disso tudo que eu aprendi, o que é realmente importante? Então, fica aí uma pergunta, né, gente, para você extrair a essência daquilo que você está estudando. Então, tente buscar a ideia principal daquilo que você está estudando, tá? Então, o que eu vou precisar me lembrar na hora de resolver os exercícios? Então, 2 perguntas aí, né, para reflexão. Então, vamos lá. Dica de estudo, gente. Aproveitem um tempo morto. Olha só, em várias situações, né, vou colocar a imagem aqui por enquanto, mas em várias situações no nosso dia a dia, nós temos momentos em que a gente não consegue sentar para ler um livro, né, ou para estudar uma matéria qualquer, né, ou você está dentro de um ônibus, ou você está numa fila de banco, ou você está na fila de um consultório esperando para ser atendido. Então, nessas situações, ou se você vai trabalhar de carro, por exemplo, você está dentro do carro dirigindo, você não pode ficar lendo e dirigindo ao mesmo tempo, mas tem uma dica muito interessante aqui, gente, que você pode aproveitar esse tempo morto, que eu chamo de tempo morto, né? É um tempo que teoricamente não daria para se fazer nada. Você pode aproveitar esse tempo para poder estudar. Como? Você pode, por exemplo, gravar áudios de uma matéria que você está estudando. Então, você fez lá o seu resumo, você fez o seu mapa, tá? Então, você vai gravar a explicação daquele mapa. Então, você vai reler o mapa, tá? E vai gravando num aparelhinho de MP3, né? Um gravador de voz, tudo bem? Então, grava no seu celular, em qualquer lugar, um pendrive. Aí, o que você vai fazer? Quando você tiver, né, numa situação onde, teoricamente, você não poderia estudar ou não conseguiria estudar, né, que eu chamo aqui de tempo morto, você vai ouvir aquele conteúdo que você gravou. Então, isso é muito importante, isso é muito eficiente, gente, principalmente para aqueles aprendizes auditivos, não só para o auditivo, tá? Se você gravou a sua voz, o simples fato de você estar gravando aquela informação, você está aprendendo com aquilo. Se você estiver ouvindo aquela informação, você vai aprender mais. Então, então você está na fila do banco, ou você está correndo, né? Você pode pegar o seu fonezinho, coloca lá no ouvido e vai correr 1 hora. Então você está praticando o exercício físico e ao mesmo tempo você está estudando, né? Você pode comprar um audiobook, se você não quiser gravar sua voz, se achar que sua voz não é muito legal, se, né, não tiver, não quiser gravar a sua voz, né, a sua explicação, você pode comprar. Eles já existem, né? Inclusive já tem empresas fazendo áudios para concurseiro. Então o cara às vezes está tentando um concurso público e ele tem que estudar lá direito administrativo, direito penal, direito constitucional. Existem áudios específicos de todo esse conteúdo. Então, você tem lá um áudio só de direito administrativo, né? Não sei quantas horas lá de áudio só de direito administrativo. Então, se não me engano, esse site chama AudioJus. É só áudio. Então, o cara vende áudios de matérias específicas do direito. Tá? É só relacionado a direito. Então, você pode, né, ou comprar um audiobook, ou fazer a sua própria gravação, ou comprar, né, nesses sites lá que vendem áudios específicos para um assunto específico. Tá? Então, você pode usar, né, você pode ouvir, né, no ônibus, você pode ouvir a informação no carro, né, ou correndo, ou na fila do banco, onde você estiver. Então, essa é uma grande dica. Tá? Então, aquele tempo que você tinha, né, ao longo do dia, que teoricamente seria um tempo morto,
que é o tempo em que você está em trânsito, está indo da casa para o trabalho, ou do trabalho para a escola, ou tá se deslocando de um lugar para o outro. Você pode usar esse tempo, tá, para poder aprender. Então, é muito legal aí, então fica uma dica, é uma dica interessante, né, para você estudar com mais eficiência. Então, vamos lá. As seis grandes dicas, gente, para você manter o seu cérebro funcionando na mais alta capacidade, né, na maior performance possível. Tá? Então, são 6 dicas aí para você manter o seu cérebro ativo. Tá? Então, a primeira grande dica, gente, dormir. Então, o dormir, gente, ele é essencial. Vocês lembram lá nas primeiras aulas que eu falei que a pessoa, quando ela acorda, né, no momento em que ela acorda, toda a informação que ela vai adquirindo ao longo do dia vai sendo armazenado lá no sistema límbico. Estão lembrados? Que é a nossa memória de trabalho, a nossa memória RAM. Tá? Então, toda aquela informação vai sendo armazenada no sistema límbico. Tá? E é na hora que eu durmo, em que eu vou transferir aquela informação, né, que o cérebro julgou importante, tudo aquilo que eu dei um reforço, que eu mostrei para o cérebro que é importante, ele vai tirar lá do sistema límbico e vai transferir lá para o meu córtex. Tá? Então, é nessa hora, na hora que eu estou dormindo. Então, se você costuma virar noites estudando, né, dorme 2 horas só por noite, isso não é legal, isso não é eficiente, gente. Tá? Então, o ideal é que você durma no mínimo 6 horas por noite, entre 6 e 8 horas. Então, a média, alguns precisam de mais, outros precisam de menos, mas entre 6 e 8 horas, tá? Que seria o ideal, né, para você, uma noite de sono ideal. Tá? Menos do que isso, você já começa a prejudicar o seu processo de aprendizagem, seu processo de memorização. Tudo bem? Beleza. Exercício para o cérebro, né? Exercitar o cérebro. Aqui eu vou abrir em tela cheia que eu vou mostrar para vocês um exercício que eu aprendi, chama ginástica cerebral. É um exercíciozinho simples, né? Você vai gastar aí 1 minuto para poder fazer. Então, funciona assim, gente. Você vai acordar, né? Você dormiu, espero que você tenha dormido lá suas 8 horas, né? Tenha tido suas 8 horas de sono. Na hora que você acordar, você, durante 1 minuto, o primeiro minuto, na hora que você acordou, para você ativar a circulação no cérebro, você vai fazer esse movimento. Você vai pegar os 2 dedos, né, esses 2 dedos aqui, né, as 2 mãos, os 2 dedos, e vai fazer esse movimento aqui, ó, tá? Então, você vai fazer esse movimento durante 1 minuto. O que eu estou fazendo aqui, gente? Quando eu faço esse movimento, eu estou ativando a circulação de sangue no meu cérebro. Então, eu estou irrigando o meu cérebro com sangue. No sangue eu tenho, né, oxigênio, eu tenho água, né, eu tenho alimento, né? O sangue ele transporta tudo isso. Então, na hora que eu faço esse movimento, eu estou irrigando meu cérebro. Então, eu estou ativando. Tem gente que acorda meio assim, né, meio abobado. Então, para quem acorda meio abobado, é ideal que você faça esse exercício. 1 minuto, gente. Não vai tomar mais do que isso. É só para você ativar a circulação do seu cérebro. Tá? Beleza? Então, vamos voltar aqui. Eu vou abrir a tela cheia de novo. Então, fica aí a segunda grande dica, né, para você ativar o seu cérebro. A terceira grande dica, gente, é a água. Beber bastante água durante o dia, ao longo do dia. Isso aqui não precisa nem ficar repetindo, né, gente? Todo mundo sabe que a água ela é essencial. O nosso cérebro ele funciona por sinapses. Então, eu tenho neurônios, né, eu tenho vários neurônios, bilhões de neurônios, e um neurônio ele se comunica com outro neurônio através de uma sinapse. E o que acontece? Eles não se encostam. Os neurônios eles não se encostam. Então, o que é uma sinapse? É um pulso elétrico. Tá? Então, a transmissão de informação entre um neurônio e o outro é através desse pulso elétrico. E esse pulso elétrico ele só pode acontecer se você estiver hidratado. Ou ele vai acontecer melhor se você estiver hidratado. Então, você tem que beber água, bastante água.
Agora, existe uma regra, gente? 2 litros, 3 litros, 4 litros? Não. Tá? Eu vou explicar o porquê. Né? Dizem que o ideal é que você beba 2 litros de água por dia. Tá? Gente, não existe uma regra fixa. Depende do tipo de trabalho que você executa no seu dia. Por exemplo, um cara que trabalha de sol a sol, batendo laje o dia inteiro, talvez ele tenha uma necessidade maior de beber água. Ele vai precisar de tomar lá, talvez, 3, 4 litros de água, porque esse cara está mais exposto. Né? Ele tem um trabalho que exige, exige que ele consuma uma quantidade maior de água. Já uma pessoa que trabalha num banco, né, num ar-condicionado, o dia inteiro, talvez ela não tenha a necessidade de beber esse tanto de água. Então, talvez se ela tomar 1,5 litro de água, 1 litro de água por dia, né, eu não sei. Né, talvez se ela tomar menos, seja o suficiente. Qual que é a regra aí, então, gente? A regra é o seguinte, isso foi um médico que me explicou uma vez, ele falou o seguinte, se só a sua urina estiver saindo clara, quase da cor da água, quanto mais clara for a urina, melhor. Tá? Então, se você estiver urinando e estiver saindo a urina, o xixi estiver clarinho, beleza, você está bem hidratado. Se a sua urina estiver muito escura, muito amarela, significa que você está pouco hidratado. Então, a regra é essa, gente. Se você estiver lá tiver urinando, tiver clarinho, tiver bem próximo, né, aquele amarelinho bem clarinho, tranquilo, você está bem hidratado, não precisa se preocupar, tudo bem? Então, mais uma dica aí para você manter, né, o seu cérebro ativo. A quarta dica, respiração, gente. Respiração é extremamente importante. Então, se você parar ao longo do seu dia, alguns segundos, e fizer uma respiração profunda, né, isso ajuda demais o cérebro. A respiração, você está oxigenando o cérebro, você está facilitando o processo, né, de aprendizagem e memorização. Existe uma técnica de respiração muito eficiente, que é uma técnica de respiração 3-6. O que é isso, gente? Eu vou inspirar contando até 3 e expirar contando até 6. Então, eu vou abrir aqui o slide, eu vou abrir a tela cheia, vou mostrar para vocês como que funciona a técnica. Então, vamos lá. Respiração 3-6. Eu vou inspirar, então, eu tenho primeiro que inspirar, né? Puxar o ar, né? E expirar. Tá? Então, eu vou inspirar contando até 3 e vou expirar contando até 6. Então, vamos lá. Beleza? É simples assim. Tá? Inspirar contando até 3 e expirar contando até 6. Tá? Você está oxigenando o seu cérebro. Vamos voltar aqui para o slide. Então, a quarta grande dica aí, né? Respiração. Quinta dica, gente, alimentação. Então, alimentação balanceada, gente. É comer bastante fruta, verdura, legume, né? Peixe, incluir o peixe na alimentação. Tá? Então, né, quanto mais balanceada for a sua alimentação, melhor. Tá? E para finalizar, gente, exercício físico. Tá? O exercício físico ele libera a endorfina no corpo, né? Então isso traz uma sensação de prazer, de bem-estar, né? Então facilita muito, né? Você oxigena seu cérebro, tá? Então o exercício físico ele é essencial, né, no processo de memorização. Então, se você quer aprender mais e melhor, pratique algum exercício físico, beleza? Então ficam aí as dicas, né? As 6 grandes dicas para você manter o seu cérebro em dia, manter o seu cérebro ativo, beleza? Vamos para os estímulos. Além das dicas, gente, eu tenho 6 grandes estímulos aí para o cérebro, tá? O primeiro grande estímulo para o nosso cérebro, gente, é a leitura. É o maior estímulo do cérebro, o maior estímulo que você pode dar para o seu cérebro é leitura. Então, quanto mais você lê,
né, mais você está criando conexões no seu cérebro, mais você está expandindo as conexões no seu cérebro. Então, a leitura é primordial, a leitura é essencial. Tá? Então, quando eu leio, gente, eu estou evocando diversas informações. Então, quando eu penso, por exemplo, eu estou lendo lá, eu vejo a palavra árvore, eu estou evocando milhares, centenas de informações relacionadas à árvore. Tudo isso simultaneamente. Então, a leitura é o melhor estímulo para o nosso cérebro. Tá? Então, leiam bastante. De preferência, assuntos relacionados ao seu tema, né? Ao que você gosta, ao que você faz. Né? Então, se você gosta de romance, leia bastantes livros de romance. Se você gosta de ficção, leia bastante ficção. Né? Não só ficção e romance. Né? Leia o conteúdo lá que você tem que ler para estudar para a prova, mas se você tiver lá uma leitura como lazer também, isso é muito importante. Beleza? Vamos lá. Caminhos diferentes. Segundo grande estímulo aí para o cérebro. Gente, caminho diferente nada mais é do que você criar novos caminhos. Ou seja, se você vai para sua casa todos os dias pelo mesmo caminho, tente mudar o caminho. Tá? Passa num quarteirão, nem que seja um quarteirão, você desvie sua rota em um quarteirão. O que você faz, gente? Quando você passa num caminho diferente, o que o seu cérebro vai fazer? Automaticamente você vai despertar atenção, porque quando você repete aquele mesmo caminho todos os dias, o seu cérebro ele acostuma com aquele caminho. Então ele vai memorizar aquele caminho, então ele passa a despreocupar com aquilo. O cérebro não está mais preocupado em memorizar aquele caminho. Ele simplesmente vai em piloto automático, não é assim? Se você está indo dirigindo, ou você vai de carro, de ônibus, ou de carona, não interessa. Né? Aquele caminho ele passa a ficar automático na sua memória. Quando você cria um novo caminho, quando você passa por um ponto diferente, o que o cérebro vai falar? Ele vai falar assim, opa, peraí, esse caminho aqui eu não conheço. Então, você vai passar a prestar mais atenção naquele lugar, tá? Você vai observar com mais detalhes aquele caminho novo. Tá? Então, o caminho diferente, gente, é muito eficiente. Se você mudar a sua rota, né, ou a rota do seu trabalho para a escola, ou da escola para casa, se você mudar o percurso, tá? Nem que seja um quarteirão, você está criando outras conexões, está criando novas conexões no seu cérebro. Tá? Isso é eficiente. Beleza? Bastante eficiente. O terceiro grande estímulo, palavras cruzadas. Façam palavras cruzadas. Né? A palavra cruzada, gente, ela estimula muito o cérebro também. Você está buscando palavras lá no seu porão da memória, palavras que você não via há anos. Né? Você vai falar, não, essa palavra eu não via há anos. Às vezes, palavras que você nunca escreveu na sua vida, você vai escrever numa palavra cruzada. Apesar de conhecer a palavra, de já ter lido a palavra, existem muitas palavras que você nunca escreveu na vida. Tá? Então, a palavra cruzada ela é muito eficiente. Tá? Por exemplo, uma palavra que eu nunca escrevi, pelo menos, talvez você tenha escrito essa palavra alguma vez na vida, mas uma palavra que eu sei escrever, que se eu ler, né, se eu ver essa palavra eu vou saber ler, mas é que eu nunca escrevi, a palavra frajola, né? Lá do desenho piu-piu e frajola, eu nunca escrevi a palavra frajola, só que eu sei ler a palavra, né? E eu sei escrever essa palavra, só que eu nunca escrevi lá na vida. Então, quando você está fazendo palavras cruzadas, você vai se deparar com palavras que você nunca escreveu na sua vida. Então, ela é um ótimo estímulo para a memória, beleza? Quarto estímulo, gente, trocar as mãos. Né? Eu coloquei uma imagem aí, né, umas mãos, né, duas mãos aí. Então, trocar as mãos. O que é isso, gente? Trocar a mão nada mais é do que, se você escreve com uma mão, né, escreve com a mão esquerda, tente escrever com a mão direita. É claro, você não vai passar a escrever para sempre com a mão direita, mas se você fizer isso de vez em quando, né, trocar as mãos, né, trocar o mouse de mão, isso é muito eficiente. Então, se você usa o mouse na mão direita, passe a usar o mouse na mão esquerda. Né? Pesquisas da neurociência já comprovaram que quando você faz isso, você está estimulando o lado oposto do cérebro. Se você é destro, né, e
obviamente você usa mais o lado esquerdo do seu cérebro. Se você é destro, você escreve com a mão direita. Se você escreve com a mão direita, vocês vão lembrar lá atrás que você está estimulando o lado esquerdo do seu cérebro, tá? Beleza. Você escreve com a mão direita e estimula o lado esquerdo do cérebro, tá? Se você passar a escrever com a mão esquerda, você vai estimular qual? Qual lado do cérebro? O lado direito do cérebro. Lembram que é trocado, é o oposto? O lado esquerdo do cérebro, ele está relacionado aos movimentos do lado... O lado esquerdo do cérebro está relacionado aos movimentos do lado direito do meu corpo e o lado direito do meu cérebro está relacionado aos movimentos do lado esquerdo do corpo. Então, se eu sou destro, né, escrevo com a mão direita e passo a escrever com a mão esquerda, o que eu estou fazendo? Eu estou estimulando o meu lado direito do cérebro, o lado criativo. Então, pessoas que fazem isso, gente, elas tendem a ficar mais criativas, tudo bem? Beleza. Tomar banho com a luz apagada. Tomar banho com a luz apagada, gente, é um ótimo estímulo para a memória, para o cérebro. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu apago a luz. Qual a informação que eu estou mandando para o meu cérebro? Se eu costumo tomar banho com a luz acesa, né, eu chego em casa à noite, tudo, eu vou tomar meu banho, e normalmente eu tomo com a luz acesa, se eu de repente apagar a luz, qual a informação que eu estou dando para o cérebro? Até então, eu usava a visão, né, para poder tomar meu banho. Né? Eu estava usando a visão, estava com a luz acesa, estava usando a visão. Se eu apago a luz, qual a informação que eu estou mandando para o cérebro? Eu estou mandando a seguinte informação: olha, eu não estou enxergando mais. Então, o que o cérebro vai fazer automaticamente? Ele vai aguçar os outros sentidos. Ele vai desenvolver os outros sentidos. Quais sentidos? O tato. O seu tato vai ficar mais aguçado. O seu olfato vai ficar mais aguçado. E a sua audição vai ficar mais aguçada. Você vai perceber que você vai ouvir o barulho da água com mais intensidade. Você vai sentir a água batendo no seu corpo com uma intensidade maior. Tá? Você vai sentir o cheiro do sabonete. É muito engraçado que quando você faz isso, você vai perceber que outros estímulos do seu corpo, outras, né, coisas que você tinha, né, você não perdeu isso. Quando você estava tomando o banho com a luz acesa, não significava que você não sentia a água batendo. Só que você não percebia, você sentia, mas não percebia, porque você estava usando a visão ali. A visão, para aquele momento, né, tomando banho com a luz acesa, a visão era o principal sentido, o sentido mais ativo naquele momento. Quando você apaga a luz, é como se você estivesse mandando a informação para o cérebro, a seguinte informação para o cérebro: ó, fiquei cego, não estou enxergando mais. Ative os meus outros sentidos, tá? Porque eu não consigo enxergar mais. É o que acontece com uma pessoa que enxergou durante a vida toda e ela sofre um acidente, por exemplo, e fica cega. O que acontece com a pessoa que enxerga, né? A pessoa que enxergou durante 20 anos da vida dela, sofreu um acidente e ficou cega, ela vai ter os outros sentidos mais desenvolvidos. A pessoa cega, ela tem a audição mais desenvolvida, ela tem o tato mais desenvolvido, tá? Ela tem o paladar mais desenvolvido, ela tem o olfato mais desenvolvido. Beleza? Então, tomar banho com a luz apagada. E o sexto último estímulo, aí, o sexto último estímulo é andar de costas. Gente, não façam isso na rua, tá? Senão vão achar que você está ficando doido. Façam isso em casa. Você está na sua casa, comece a andar de costas. Alguns minutos, né? Poucos minutos. Você vai sair do seu quarto, vai para a cozinha, em vez de ir andando de frente, você vai de costas. Por quê? É como se você estivesse mandando uma informação estranha. Você vai mandar uma informação estranha para o seu cérebro. Vai falar: o cérebro não está acostumado a andar de costas, ele está acostumado a andar de frente. Né? Ele vai falar assim: opa, peraí, tem alguma coisa diferente. Você está criando uma conexão nova. Então, é um grande estímulo para o cérebro também, andar de costas. Tudo bem? Coloquei a imagem do Michael Jackson, né, gente? Que tinha aquela dancinha dele que ele andava de costas. Então, ficam aí os 6 estímulos, né? As 6 dicas e os 6 estímulos. Eu vou abrir aqui na tela cheia para a gente finalizar. Então, gente, para encerrar, né, para a gente finalizar essa aula, nós falamos aí das 6 grandes dicas, né? Dormir, né? Ativar a circulação do cérebro,
tomar água, bastante água, né? Respirar, alimentar e exercitar, fazer exercício físico. Tá? E os 6 grandes estímulos. Os 6 grandes estímulos, leitura, né? Leia bastante, o máximo que você puder, estimula o cérebro. Tá? Caminhos diferentes, fazer caminhos diferentes, né? Mudar a sua rota diária. Palavra cruzada, né? Você vai acessar lá o porão da sua memória, o porão do seu cérebro. Trocar as mãos, né? Então, de vez em quando, troque o mouse de mão, né? Passe a usar o mouse com a mão. Quem usa com a mão direita, passe a usar com a mão esquerda. Quem usa com a mão esquerda, passe a usar com a mão direita. Tá? Isso é muito legal. No começo você vai sentir uma certa dificuldade, mas depois você vai acostumar. É muito rápido. Tá? Tomar banho com a luz apagada e andar de costas. Então, gente, ficam aí as dicas e os estímulos. Obrigado e até a próxima aula.